Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós estamos no 4º domingo do tempo pascal. E neste domingo, de modo especial, o Evangelho nos apresenta Jesus como o bom pastor. É aqui que nós somos convidados a olharmos para Jesus e reconhecermos quem é Jesus. Não apenas quem é Jesus para mim, mas realmente quem é Jesus. E é uma coisa extraordinária. É o próprio Senhor que vai se autodenominar como bom pastor. E isto é maravilhoso para nós. Poderíamos talvez resumir a ideia de bom pastor como um pastor bondoso. Certamente nós não temos condições de imaginar a importância de uma ovelha nos pastos, da presença necessária em sua vida para estas ovelhas de um pastor que cuide delas. A ovelha sozinha não consegue sobreviver numa realidade natural. Ela foi, de alguma forma, sendo domesticada de tal forma que ela só sobrevive sob o olhar e os cuidados de um ser humano. É comum encontrar algumas ovelhas selvagens que sofrem muito porque os seus pelos vão crescendo e se não cortar, prejudica muito a ovelha e a coloca muito em risco, em perigos, não apenas com o seu próprio metabolismo, mas também o perigo de ficar enganchada, o perigo de se tornar uma presa fácil de qualquer inimigo. Pois bem, aqui não é tanto para falar de um rebanho de ovelhas. Esta realidade, por mais que possamos ver aqui no Brasil, jamais poderá ser compreendida como era na época de Jesus. Enfim, não existe ovelha sem um pastor que ame e cuide. Como não pode existir um bebê sem alguém que faça o papel de mãe, ou a própria mãe, ou alguém que vai alimentá-lo, nutri-lo, amá-lo e ajudar o bebê a se desenvolver, sobretudo nas delicadezas dos primeiros dias e meses de vida. Querido irmão, querida irmã, é assim que o Senhor nos convida a sermos como crianças, não no sentido de sermos imaturos, narcisistas, birrentos, sermos crianças no sentido de confiar que de fato Ele é o nosso bom pastor. E sendo bom pastor, e dizia, não é uma questão de ser bonzinho, o bom pastor é um modelo. O modelo a ser seguido é o pastor modelo, é o pastor que é um modelo, inclusive nos tempos de hoje, é um modelo, uma pessoa da qual as pessoas gostam de olhar, de admirar pelo trabalho que fazem, pela beleza que trazem para expor alguma roupa, para poder tirar fotos. Então, o Senhor é esta ideia de modelo. O modelo é tão maravilhoso, uma pessoa tão maravilhosa que se torna, então, modelo para as outras, que atrai pela sua beleza, atrai pelo seu exemplo, atrai por aquilo que revela, por aquilo que é. E quando nós olhamos Jesus como modelo, como bom pastor, ele mesmo vai dizer, podemos dizer, mas é modelo no quê? E então nós temos duas imagens que se contrapõem ao bom pastor. Uma delas é do lobo, o lobo que devora. E aqui é claro que destrói, o lobo que mata. E de modo direto, imediato. Nós temos aqui então a imagem do mal. Sim, do mal, da presença real do demônio no mundo e também em nossas vidas, para nos levar à perdição da alma, a nos afastarmos de Deus. Ainda que talvez tendo aparentemente no mundo muita vida, muita diversão, muitas coisas, não tem aquilo que é o mais importante, aquilo que nos faz autenticamente humanos: fé, esperança e uma caridade autêntica. Uma caridade baseada no amor verdadeiro, no amor que se doa, não apenas que dá alguma coisa, mas o amor que leva a pessoa a dar a si mesma, para que outros possam ter vida. Jesus é este modelo, não é como o lobo, então eu dizia, que mata, que destrói, que conduz então à morte. A outra imagem contraposta é do mercenário, que só sabe usar, abusar das ovelhas, que não se interessa por elas, que não as conhece por dentro, que pouco lhe importa o que acontece, o destino das ovelhas. Ele só pensa em si mesmo, só pensa em lucrar com as ovelhas. Não tem amor, não arrisca a sua vida pelas ovelhas. De modo imediato, também o mercenário não dá a vida. Ele, de alguma forma, também, não de modo direto, mas
indireto, ele favorece a morte das ovelhas. Queridos irmãos e irmãs, Jesus é o bom pastor. Mas por que Jesus é o bom pastor? E nós temos a clareza disto expresso na primeira leitura, quando nos Atos dos Apóstolos, São Pedro vai dizer que em nenhum outro há a salvação. Ou seja, apenas em Jesus encontramos a vida eterna. E por que o Senhor nos dá a salvação? Porque Ele deu a sua vida em troca da nossa. Por isso Ele é o pastor, que morreu para nos defender do lobo e do mercenário. Morreu por amor a você, por amor a mim, por amor a todas as pessoas ao mundo inteiro. E não apenas o bom pastor deu a sua vida, e não existe salvação em nenhuma ideia, em nenhuma filosofia, em nenhum líder iluminado. Não existe, porque nenhuma filosofia vai morrer por você, nenhum líder iluminado vai morrer por você, ou morreu por você. Mas o Senhor não apenas morreu, mas deu a sua vida para que tivéssemos a vida eterna. É assim que experimenta aqueles que creem, que guardam o seu mandamento, que praticam o amor. É assim que experimentam na experiência do dia a dia do bom pastor aquilo que o Senhor nos concedeu na dimensão do perdão de nossos pecados, nos afastando de todo mal, nos libertando das garras de Satanás. O Senhor nos deu a oportunidade da vida eterna, mas mais, o Senhor nos concedeu a graça de sermos filho e filha de Deus. É exatamente o que nós encontramos na segunda leitura, na primeira carta de João. Que grande presente de amor o Pai nos deu, sermos chamados filhos de Deus. Não apenas sermos chamados, vai dizer então São João, nós o somos. Sim, somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, filhas de Deus. E tudo isso foi nos concedido por aquele grande ato de amor que nós vimos na história de Jesus, na sua encarnação, na sua paixão, morte e ressurreição. E assim celebramos a Páscoa. E assim somos todos convidados a olharmos juntos para o nosso bom pastor, Jesus. Jesus, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular.